Querido, shalom, shalom para você, paz do Altíssimo. Mais uma vez eu venho deixar para você uma mensagem de Deus para a sua vida. Quero aproveitar, esse vídeo para poder trazer para você algo vindo do Eterno. Eu quero fazer toda segunda-feira, se possível, um resumo daquilo que nós tratamos na noite anterior, no domingo. E ontem, na igreja, nós tratamos da festa do tabernáculo, já aqui em Israel, um período da festa do tabernáculo, que foi para nós uma alegria, um motivo de muita alegria, poder celebrar o Eterno em uma de suas festas. E como não poderia deixar passar, o período já nos remete a isso, nós tratamos do capítulo 7 do Evangelho de João e Yohanan, capítulo 7, versículo 37, que diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso é uma promessa de Deus na vida de todo aquele que crê no nome do seu enviado, seu Filho, Jesus, Yeshua, que é a representatividade máxima do Pai. Quem vê Yeshua, quem vê Jesus, vê o Pai. Nós estamos tratando o texto onde o povo judeu estava no período da festa do tabernáculo, 7 dias, a cada dia é celebrado, toca o shofar, o sacerdote vai tocar o shofar, e o povo de Israel se reunirá para glorificar o nome do Eterno, habitando em tendas durante esse período, lembrando o período em que Deus guardou todo o seu povo, a saída do Egito até a terra de Canaã. O povo habitou em tendas, um período de cuidado, de proteção, um período de consolo e de conforto também, porque a presença de Deus nos traz conforto. Muitas foram as intempéries, muitas foram as dificuldades de Israel, isso é verdade. Muitos foram os momentos em que o povo duvidou, murmurou, mas a mão de Deus nunca deixou de proteger o seu povo. Assim também se cumpre em nossos dias. Nós, como servos de Deus, temos as nossas dificuldades, as nossas tribulações, mas Deus continua sendo o nosso tabernáculo, continua cuidando de nós, nos protegendo, nos envolvendo. É no meio desse turbilhão que nos envolve neste mundo, porque o mundo jaz no maligno, é que Deus tem guardado os seus, a sua igreja, e a porta do inferno nunca prevalecerá contra ela. Talvez você nesta noite precisava de uma mensagem como essa, ou ouvir de minha parte esta palavra, que não importa a circunstância. Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 8 de Romanos, que ele tem por certo que as tribulações desse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada. Não se comparam, a glória de Deus não se compara com nada deste mundo. As virtudes de Deus não se comparam a nenhuma riqueza deste mundo, nenhum bem material. Nada se compara com o poder de Deus. O povo de Israel teve essa experiência porque o povo tinha à sua frente um anjo que lhe seguia. À sua frente, uma nuvem cobria, à noite a chama de fogo ardia. A água seguia Israel pelo deserto. Deus era o sustento do seu povo. Vinha do céu a resposta, o maná vinha do céu, a água vinha das mãos de Deus. O sustento espiritual, a palavra, a Torá, vinha de Deus. Então nós estamos num período de festa, de alegria, e o povo precisa se alegrar em Deus. Fazendo aqui uma lembrança daquilo que a Bíblia nos ensina, nós sabemos que Deus nos libertou, e a nossa Páscoa é Yeshua, Jesus é a nossa Páscoa, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Ele nos libertou do Egito. O mundo não tem poder sobre nós. Nenhum Deus, nenhum falso Deus, nenhum faraó tem mais domínio sobre as nossas almas. Fomos comprados pelo grande preço. Não fomos comprados com ouro, prata, mas pelo sangue. O sangue do seu Filho precioso é que nos comprou do pecado. Saímos do Egito. Deus nos deu a libertação para exaltá-lo, para glorificá-lo. Posteriormente, em uma de suas festas, Pentecostes, Deus nos deu a liberdade, mas a liberdade de exaltar. Agora cheio do Espírito, porque em Pentecostes, início da colheita de Israel, o povo celebra um tempo em que Deus vai dar virtude
A sua palavra em Pentecostes foi dada lá no Monte Sinai. O povo recebeu a sua palavra. Então é motivo de alegria, porque nós recebemos a palavra de Deus. E o próprio Yohanan João diz no capítulo 1 que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. A palavra veio a nós. E o cumprimento de Atos 2 é isso. A palavra dentro de nós. E o derramamento do Espírito em concordância com esta palavra que já em nós foi implantada. Porque nenhum homem recebe do Espírito de Deus se a palavra de Deus não estiver operando nele. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, capítulo 8 de Romanos. E nós sabemos que em Pentecostes nós recebemos o Espírito de Deus, recebemos a palavra de Deus, para que possamos estar completos e viver em obediência à mensagem do Evangelho. Posteriormente, nessas 3 festas dos peregrinos, as 3 festas que são obrigatórias para o povo de Israel comparecer a Jerusalém, Páscoa, Pentecostes e agora Tabernáculo, em Tabernáculo, nós agradecemos a Deus por Ele ter cuidado de nós durante todo esse período e ter nos dado a provisão, por Deus nos ter dado o sustento, por ter nos livrado do mal, por estarmos de pé, por ainda guardar a Sua palavra, por prevalecer, por sermos ainda testemunhas fiéis dos Seus feitos, não desistir, não desanimar, não perder a comunhão com Ele, e nem mesmo a certeza de que Ele está vivo em nosso meio. É muito importante nós entendermos isso, porque nós não fomos chamados somente para sermos filhos de Deus, nós fomos chamados para provar a este mundo que Deus existe e que Ele está conosco, e que nós somos Suas testemunhas vivas. Não somos corrompidos, não perdemos a fé e nem temos dúvida de que Deus existe e de que Ele está agindo em nós. O tabernáculo é um momento de agradecimento por toda a colheita que foi realizada, pela prosperidade de Deus, pelo momento que Israel plantou, regou e cultivou. Também é um momento de buscar em Deus a proteção, mas também a sua provisão para próximo ano, para um momento em que nós precisamos que Deus nos dê novamente o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção, do alimento, da vida espiritual e do sustento. Israel fez isso e Jesus estava aqui presente num momento desse, num momento de festa, e nós estamos assim em festa, não só nesta data tão especial, mas acima de tudo todos os dias, porque Deus habita em nós. Deus tabernaculou conosco. A palavra do Senhor diz que, em João ali, capítulo 1, diz que o verbo da vara, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco. Jesus é a palavra encarnada, Jesus é o verbo vivo. Jesus é a voz de Deus no meio dos homens. Quem vê a mim vê o Pai, porque a palavra do Pai, que sai da boca do Pai, se fez carne e estava em nosso meio, tabernaculando conosco. Então, tabernáculo é o momento de celebrar essa provisão de Deus. E Israel cumpria esse mandamento de Levítico, capítulo 23, se eu não estiver aqui. Levítico 23, 34, nós lemos isso. E Israel sabia que era importante, em todas as coisas, antes de todas as coisas, buscar em Deus a resposta e o cuidado. Tá certo? E os sacerdotes chamavam o povo para isso. No raio de 30 quilômetros, todo judeu era obrigado a estar em Jerusalém, mas de todas as regiões saíam o seu povo para buscar Jerusalém, essas 3 festas, para adorar o rei de Israel. E nós, como filhos de Deus, sabemos que é uma oportunidade para nós aprendermos um pouco mais e vivermos essa experiência também. Uma festa importante, um tempo importante, 7ª festa, no 7º mês, 7 dias de festa. Deus sempre mostrando que Ele é um Deus perfeito e completo. Amém? Então, no texto que nós vemos que Jesus chegou no último dia da festa e Ele expressou uma profecia. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É isso aqui que Yeshua está fazendo. Ele está profetizando isso. Ele sabe que o seu povo espera isso, que o profeta havia dito isso há tanto tempo, que o profeta havia anunciado isso, que o Deus de Israel daria água sobre o sedento, sobre a terra seca, sobre a descendência.
e Deus derramaria o seu Espírito. A água é purificação, é o Espírito de Deus que habitar no seu povo. O Espírito de Deus, ele realizava uma obra sobrenatural sobre os sacerdotes, sobre juízes, sobre reis, sobre profetas. Mas agora, nesses dias, o Espírito Santo está habitando em cada um de nós, porque a obra está realizada através do seu Filho Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo não só nos purifica do pecado, mas ele nos proporcionou entrar no Santo dos Santos. E todos, como diz o apóstolo Pedro, somos sacerdócio santo, uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real. E a partir de então, nós podemos ter esse Espírito que habita em nós, e vai tabernacular conosco, e nos dá essa possibilidade de termos um canal direto com o Pai. O intermediador é o Espírito de Deus através daquilo que ele opera em nós, e o mediador é o próprio Jesus. Ele diz, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, Jesus, a não ser Jesus, Filho de Deus, homem. O apóstolo Paulo diz isso. Então, o Espírito intercede por nós, junto ao Pai, também com gemidos inexprimíveis. A palavra diz que Jesus, num momento específico, onde o sacerdote pegava da água que vinha lá do tanque de Siloé, que era retirado do tanque de Siloé, o enviado, a água do enviado, e ele é o enviado que está ali perto, olhando este ato. Jesus não se manifestou até que este ato fosse realizado pelo sacerdote no templo, de pegar a água que vinha lá do tanque de Siloé, colocar naquela vasilha toda perfurada que ele colocava, e a água descia como chuva, para exemplificar a chuva, e molhava-se o altar ao redor, para pedir a Deus essa provisão de chuva durante as plantações, e também pedir a Deus que pudesse protegê-los do juízo de Deus, porque a chuva poderia trazer tanta abundância ao cultivo de Israel, como poderia também trazer o juízo, como lá em Noé, quando Deus utilizou das águas para julgar o seu povo. Então, o povo clamava a Deus através do sacerdote, para que houvesse chuva em abundância, para que pudesse trazer o sustento para o seu povo, mas que Deus também protegesse o seu povo de qualquer ira, de qualquer juízo. E nesse momento, Jesus, Yeshua, vai chegar e se apresentar. Se alguém tem sede, vinde a mim, porque eu sou o enviado. Eu sou esse que vocês vão lá tirar água, essa exemplificação aí, ó, esse ato profético, de vocês irem lá no tanque do enviado, trazer água de lá e trazer esta água para que ela possa pedir, através desse ato, pedir a Deus que ele responda a todos vós pelo cumprimento da palavra. Isso que é interessante. Jesus é o enviado para aquele que cumpre a palavra, porque eles estão em cumprimento da palavra, da lei que dizia a respeito disso, das festas, né? E agora ele é o enviado para aquele que cumpre a palavra. O próprio Yeshua diz, se vocês me amam, vocês guardem os meus mandamentos. Verdadeiramente, se vocês me amam, vocês façam tudo o que eu vos digo. Então nós vivemos não só amando a Deus, servindo a Deus, mas nós estamos em obediência às suas escrituras. Todo homem de Deus testifica daquilo que vive. Uma árvore tem bom fruto. Então, o que Jesus estava dizendo? Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Havia uma profecia a respeito disso. Ele daria água sedenta, a terra seca, e Deus derramaria água do seu Espírito sobre toda a geração. Ele seria a fonte, mas faria em nós essa fonte também. Ele seria o doador de algo profético, mas faria em nós uma obra perfeita. Ele mesmo diz, vocês em meu nome farão obras maiores do que eu fiz. Tirando para nós um ensinamento poderoso, eu queria deixar para você 4 pontos específicos desse texto. O primeiro dele é que se alguém tem sede, vinde a mim. Jesus chegou no momento em que o povo estava realizando um ato profético. O povo estava realizando um feito bíblico. O povo estava realizando uma festa, mas um feito bíblico, certo? O povo estava não só se alegrando, porque festa é um momento de alegria. Em Deus nós temos alegria.
Nós nos alegramos porque o Espírito de Deus já nos libertou. E Levítico 23, 34 a 39 diz: façai as festas, e lá diz que deveria se fazer esta festa do tabernáculo. O povo estava alegre, estava agradecendo a Deus e estava buscando em Deus também uma continuidade desse favor de Deus. Isso que é importante. Festa, momento de alegria em Deus, é um momento não só de agradecer ou o regozijo da nossa própria vida, mas acima de tudo também buscar em Deus a sua permanência sobre as nossas vidas, o seu cuidado, do seu poder, da sua proteção, da sua salvação. É o que eu vou falar agora aqui. Então, no momento em que o povo estava buscando a Deus, amando, buscando em Deus, porque a festa não é só um momento de alegria, é um momento também de buscar algo para um ano que virá, para mais um período em que Deus irá nos abençoar. E tabernáculos, essa festa vem 5 dias depois de Yom Kippur, que é o dia de arrependimento. É um dia que o povo buscou arrependimento pela nação, não por si próprio. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado. Eu sei que todos os dias eu posso orar e Jesus me perdoar através do seu sangue. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus nos perdoará, porque Ele intermediará isso, Ele é advogado diante do Pai. Mas é um dia importante que nós clamamos pela nação. Pedimos por nossos irmãos que ainda não têm consciência disso. 5 dias depois, e esse é um período de graça, 5 é um período de graça, a festa com o tabernáculo, um momento específico. Então Jesus diz assim: se alguém tem sede, se alguém está pedindo, se alguém está clamando, quem tem sede, ele pede, ele busca, ele vai lutar para matar a sua vontade, a sua sede, porque ninguém vive com sede, ninguém consegue viver com sede, ninguém vive querendo alcançar, a matar a sede sem saciar. Todos nós buscamos todos os dias saciar alguma área da nossa vida. Então ele diz: se alguém tem sede, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você, é que Jesus é a resposta à sua oração. Ele está ali esperando o momento certo para o povo entender que tudo aquilo que a Escritura diz respeito a Ele. E essa é a hora de, se alguém estava clamando até aquele momento para que se cumprisse o que a Escritura diz, Ele diz: agora sou eu. Se alguém tem sede, vinde a mim. Se você tem orado por isso, se você tem buscado isso, vinde a mim. Porque agora você saciará a sua sede. E rios vão fluir de você. Então, a sua oração não é em vão. O seu propósito não é em vão. A sua busca não é em vão. A sua disposição de servir a Deus nunca será em vão. A Bíblia diz: sabeis que as vossas obras não serão vãs no Senhor. E nem esquecidas. Você não estará nunca isento da percepção de Deus, do olhar de Deus. Deus escuta as orações, mas atenderá aquela que é segundo a sua vontade. Então, Jesus diz: se alguém tem sede, vinde a mim. Ele é a resposta da oração do povo de Israel. Ele é a resposta da oração do povo de Deus, da igreja de Deus. Se alguém tem sede, se alguém está clamando, se alguém está buscando, se alguém está cumprindo a minha vontade e está esperando o tempo do cumprimento, aqui está o cumprimento da palavra. Ele é o Messias de Israel, Ele é o Senhor sobre todos os senhores, Ele é Rei sobre todos os reis. Ele foi enviado para isso e agora é a hora do seu povo entender que as suas orações foram atendidas. Meu amado, a sua oração será atendida. A sua oração será atendida se ela estiver sobre os planos de Deus e sobre a sua vontade soberana, porque a vontade de Deus é soberana. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e sábias, ocultas que não sabe. É uma verdade. O nosso Deus não mente e nem se arrepende, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então, Jesus é a resposta à oração do seu povo. E a Bíblia diz: Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Alguns não entenderam isso. Alguns não entenderam que Ele era a resposta do clamor de Israel, que Ele era a resposta dos profetas. Mas se você hoje é um crente, seja qual nação, língua, denominação, você sabe que Deus é a resposta das nossas orações. O segundo ponto é que Ele é a resposta para o nosso sustento. Porque Ele mantém a sua casa, o seu celeiro cheio. Ele é aquele que mantém a sua botija multiplicada. Ele é aquele que não deixará o justo mendigar o pão. Ele é aquele que sustenta com a destra do seu poder. Ele é aquele que é a resposta e a proteção para você. Eu queria ler com você mais um texto, e esse texto é de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Esse texto maravilhoso, Isaías, capítulo 58, versículo 11,
ele diz o seguinte: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor te guiará continuamente, e Ele fartará a tua alma em lugares áridos. Ele fartará você até em lugares áridos. Ele é para você a resposta do seu sustento. Israel buscava em Deus isso, se alegrava em Deus nessa festa, mas buscava também que Deus pudesse no ano posterior sustentá-lo novamente, manter esta mão de poder. Tabernáculo, isso é Sucá, a tenda, a Sucote, as tendas, né, o tabernáculo, os tabernáculos de Deus, era isso. Israel viveu em tendas e tinha essa certeza que Deus guardava, protegia os seus lados e ia à sua frente. Israel sabia que Deus cobria o seu povo com as suas mãos. E Deus tornava o seu povo um povo que estava debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91, debaixo das suas asas estamos seguros. É interessante que o judeu ele tem o seu kippah, o talit, ele coloca o seu talit de oração. E quando eles colocam aquele talit, é a exemplificação desse tabernáculo aqui, dessa sucá. Porque eles colocam esse talit e eles têm aquela identidade que não se perde, de colocar aquele talit. E naquele momento que eles colocam o talit de oração, eles creem que Deus está cobrindo eles. E aquela dimensão, aquela cobertura espiritual, é um momento singular, onde ele pode orar e se encontrar com Deus, porque as mãos de Deus estão cobrindo eles. É uma dimensão espiritual. Cobrir-se com aquele talit, como se as mãos de Deus estivessem cobrindo a sua cabeça naquele exato momento. E ali, aquela cobertura espiritual é a dimensão de Deus, é a dimensão do Espírito. Não se pode ouvir nada externo, não se deve olhar para mais nada. Deve se curvar e cobrir-se, ou seja, que o Espírito de Deus possa cobrir você. Enquanto você estiver em oração, quando você estiver precisando de proteção, Deus vai cobrir você. Deus é a sua tenda, Deus é a sua cobertura espiritual. Ele cobre você com as suas mãos. Essa é a identidade. Essa é a função e a razão dessa festa. De saber que Deus nos cobre, que Deus cuida de nós, que habitamos em tenda e Ele está sobre nós, nos guardando. Sua provisão virá. Glória a Deus. A outra coisa é que Ele é a nossa proteção. Nesse capítulo, Ele te guiará aqui, e o Senhor te guiará continuamente. Ele vai à sua frente, Ele vai guiar você. Salmo 23, o salmista Davi diz que Ele nos levará às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele vai nos livrar para nos proteger, mas Ele também irá nos sustentar. Como eu havia dito antes, Ele é o nosso sustento. Ele é a resposta às nossas orações, é a resposta para o nosso sustento. E Ele agora é a nossa proteção, é a resposta para a nossa proteção. Porque Ele vai nos levar a águas tranquilas. Uma ovelha não toma água em lugar barulhento. Uma ovelha não chega em água corrente e toma água facilmente, a não ser que o seu dono chegue ali e mostre para ela que é possível tomar aquelas águas. A ovelha é um animal que se espanta fácil. Então, o salmista sabia que para uma ovelha tomar água, é necessário levar elas às águas mais tranquilas possíveis. Deus nos leva às águas tranquilas para refrigerar nossa alma. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso sustento. Ele vai te guiar continuamente. Isaías 58, versículo 11, Ele vai te guiar continuamente. Está aqui. E o Senhor te guiará continuamente. Ele estará à sua frente. Quando Israel saiu do Egito, um anjo veio à frente. O anjo de Deus, a teofania de Yeshua, de Jesus. Quem vai à nossa frente hoje? O Senhor dos Exércitos vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Amém? Se for possível, Ele envia um anjo, porque os anjos são seres ministradores dos santos. A última coisa que eu queria comentar, para não me alongar tanto, é que Ele é a resposta de salvação para o seu povo. Israel queria um rei, e o rei já estava ali. O rei de Israel estava presente. E Ele é a resposta de salvação para todo aquele que crê. Porque a palavra do Senhor diz, João
3,16, que Deus amou o mundo, a humanidade, que Deus amou toda a criação. É o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que nele não crê já está condenado. Também, posteriormente, o versículo diz isso. Jesus é a resposta de salvação para todo aquele que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. Está lá em Marcos. Shaul, Paulo, lá em Filipos, Paulo e Silas, aquele carcereiro de Filipos perguntou: que tenho eu para que fazer para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus é a resposta de salvação para todo aquele que crê, porque é indiscutível a sua obra, seu ministério, seu favor e o cumprimento das Escrituras. É indiscutível que ele é para nós. E é necessário que creiamos nele. Por isso ele diz, como diz a Escritura, aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Porque agora ele é a fonte, mas quer fazer em nós uma fonte que possa também jorrar para a vida eterna. Muitos irão ver em nós as águas do Espírito de Deus. Ele disse isso do Espírito, porque cada um de nós agora recebeu do Espírito de Deus. O Espírito Santo agora, ele está operando em cada um de nós. Ele está guiando os nossos passos, está dando clareza para nós, está nos ensinando. O Espírito Santo de Deus está nos ajudando em oração. Ele diz que lá, Romanos também, capítulo 8, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é que nos dá discernimento. A Rua Aracoda, o Espírito Santo, nos dá visão espiritual, discernimento espiritual. E nos faz crer e acreditar no favor de Deus, acreditar na pessoa de Jesus. Ele é a resposta de salvação para o seu povo. Ele é as festas que eram feitas. Ele é a palavra. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é Senhor dos senhores. Ele está sentado à direita do Pai, como diz a Escritura. Cumpriu o seu ministério, está sentado à direita do Pai. E Ele deu para nós esse Espírito, como aqui diz o texto. Ele falava a respeito do Espírito que seria dado. Esse Espírito foi profetizado lá em Isaías, que seria derramado sobre toda a posteridade, toda a geração. É esse Espírito que está habitando em nós hoje, que faz uma diferença tremenda, porque aqueles que são filhos de Deus, eles trazem luz para este mundo. Traz a certeza, a convicção, traz o amor de Deus, traz a esperança. Nós cumprimos isso porque temos a certeza que Deus fará algo muito maior a partir desse instante que eu estou falando com você. Algo sobrenatural, Deus vai operar, porque o Espírito de Deus está operando em nós a cada dia mais e mais, nos trazendo novidade de vida, renovando nossas forças, transformando nosso coração, porque Deus fará abundantemente em você, muito mais além do que você possa pensar e imaginar, segundo o poder que em você opera. Receba esta palavra esta noite, que o Espírito Santo te dê clareza, que as águas do Espírito Santo estejam sobre a sua vida para renovar você, para transformar você, para purificar você, para trazer nova vida. As águas servem para batizar, trazer nova vida, trazer publicamente uma mensagem de transformação. As águas limpam o nosso interior, as águas enchem nosso ser, sacia a nossa sede. As águas trazem em nós o Espírito que nos dá certeza, convicção que podemos orar e Deus irá nos responder, porque Deus é conosco. O Espírito de Deus está trazendo em nós a convicção que também somos filhos de Deus. Shalom, que você possa tabernacular a cada dia mais com o Eterno, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.